E aí, meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais um episódio, 18:05, né? Eu estou extremamente feliz e saber que saímos do primeiro, né? Após várias tentativas e que realmente o feedback foi positivo. Esse episódio vamos tocar, né, realmente a pauta e falar algo que muitos brasileiros, né, acho que tem saudade, né, da TV da década de 90, né, aquela TV proibida, aquela TV, né, que certamente seria cancelada de hoje. Eu sou Leciano Vieira. Eu sou Eduardo Guimarães. E eu sou Ivan Sartório. Então, meus amigos, lembra daquela TV, né, aquela programação que certamente seria cancelada no dia de hoje, né? Aquele humor, né, da Turma do Didi, né, aquelas piadas que, né, politicamente incorreta, né, que não existia bullying, né, Antes na verdade. fosse, né? Que na verdade não existia bullying, né? Ou se existia, ninguém conhecia essa palavra, né? Mas acho que a sociedade permitia muito mais, né? O tratamento, né? Acho que poucas pessoas se sentiam ofendidas, né? Ou estou enganado? Não, porque não era ofensa, né, cara? Era humor, né? Passou a ser ofensa depois, né, cara? Pegar os outros, colocar o cara, no moleque dentro da lata de lixo, passou a ser ofensa muito tempo depois. Agora eu vou falar então com uma pessoa que era o cara que tava na lata. Que foi jogado dentro da lata de lixo, né? Lata de lixo. Como é que é conhecer a lata de lixo por dentro? É bem diferente. Então, eu já tenho um contra aí, né? Assim, só não era visto como hoje é visto, né? A informação talvez não fosse propagada da mesma forma que é hoje, né? Então, muitas das coisas não eram vistas como a gente vê hoje. Então, não era tratado dessa forma. Enfim, eu não vou adentrar muito porque tem alguns outros aspectos, mas, assim, até mesmo como pessoa que já sofreu bullying na vida... Entendeu? Sofreu bullying? Sofreu bullying. Cara, eu acho que... Não vou dizer bullying, né? Mas quando eu saí do Rio e fui morar no Ceará, eu lembro que o meu sotaque, né? Hoje meu sotaque é bem híbrido, é bem misturado, né? Nordestino com um pouco carioca. Mas eu lembro que falavam muito meu sotaque lá, né? E eu nem entendi o porquê, né? Eu só lembro de uma vez uma garotinha falando, presta atenção quando ele fala e tal. E depois que eu entendi que ela tava falando do meu sotaque, né? Mas até então passou, né? E lá, né, o pessoal achava que eu era até paulista, né, pelo sotaque. Eu falava, não, e tal, acho que tudo que é de Minas para baixo, todo mundo acha que é paulista, né? Como todo mundo acha que de cima para de Minas para cima, todos são nordestinos, né? Mas resumindo e voltando, né? Era uma época que eu acho que se vivia, acho que melhor, né, o relacionamento, né, acho que se não tinha tanta briga, se não tinha tanta os defensores, né, aquelas pessoas que ficam monitorando, né, o politicamente correto, né, o que você falou, se você usou uma vírgula, né, um pouco depois de uma frase ou antes, né, porque assim, realmente eu lembro, não tinha tanta polêmica como tem hoje, né? Você fala uma frase e depois você tem que mandar um textão explicando por que você falou, né? Não tinha Twitter, Luciano. É isso. Vai ver que seja porque isso. Não tinha mesmo. Twitter, aí não tinha ninguém pra ficar ofendido. Cara, eu sofri todo tipo de bullying que você possa imaginar. O Dudu tá chorando aí pra caramba aí, mas eu... Você não tem ideia. Eu posso escrever um caderno aqui de todos os apelidos, bullying, sacanagens, porrada que eu já tomei na vida. E eu tinha um pequeno problema, entre aspas, né? Que assim, a minha mãe teve a brilhante ideia, mãe, te amo, beijo, de virar pra professora e falar, não, eu acho que ele tem capacidade de ficar uma série na frente. Realmente, ele é muito inteligente, vamos botar ele uma série na frente, se ele repetir, ele tá pelo menos certo, né?
E aí, beleza. Só que aí eu cheguei na famosa quinta série, né? Que hoje é não sei qual ano aí que mudou tudo. Eu era sei lá. Eu sei que eu era um pirralho, baixinho, gordinho, todo mundo já galalau, e aí aquela história, né? Que a corda sempre arrebenta pro mais fraco. Mas, assim, e o colégio que eu estudei era um colégio meio elitista, assim. Foi uma época que meu pai passou a ganhar um pouquinho melhor e tal, aí quis investir um pouco mais na educação do filho. E acabou que assim, foi uma ótima ideia no sentido de que eu aprendi um conteúdo muito legal, mas, assim, depois de um tempo eu não conseguia mais me concentrar muito, porque criança é o bicho mais cruel que existe. Você não tem ideia. Se a criança nasce com a orelha torta, o apelido dela vai ser orelha. Entendeu? Se a criança nasce com o pé torto, vai ser, sei lá, pezinho. Mas eu acho que... É pezinho. Mas eu acho que realmente pra zoeira, né, não precisava de motivo, né? Basta você existir, né? Que certamente viria alguma coisa, cara. Pra você, né? Assim, não só pra você, né? Mas eu acho que era, talvez pegassem característica mais, sei lá, mais que tava à mostra pra usar como medida de apelido, né? Mas também era aquela coisa, né? Eu acho que quem nunca, né, assistiu algum programa na TV aberta, e se é pra brincar depois, né, com os amigos. Na época de 95, né, quando surgiu, né, Power Ranger. Todo mundo queria ser o Ranger vermelho, né? Então você acabava se contentando em ser o azul, né? Que ninguém queria ser o preto, não sei porquê. Ninguém queria ser o verde também. O verde também era... Ninguém queria ser o verde. Não, o verde tem gente que queria que ser sim o verde, cara. O verde era o B10, né? Eu achava o Ranger preto às vezes muito mais B10 que o verde. Né, o Ranger preto tinha aquele lance, né? Ele lutava dançando, né? Então... Era o Dance Fight, sei lá, enfim. Mas era bem legal, cara, assim, o estilo de luta dele, né? Então, cara, crescemos, né? Porque na escola tinha aquela regra, né? Zoa primeiro para não ser zoado, né? E tu tinha que ter uma carta na manga. É isso. A forma de você tipo, não ser zoado, que foi uma coisa que eu aprendi depois. Tinha duas coisas. Ou você não liga, ou você caga pra aquela zoação e às vezes entra na pilha e dá a volta, né? Tipo ali. Ou você zoa de volta. Você tem que ter uma carta na manga, né? Engolir o choro, né, cara? Que se tu chorar, aí é pior. Se tu chorar, vão te zoar mais. Cara. A época de escola é uma época de sobrevivência, né? Acho que forja o homem ali, né, cara? A época da quarta, quinta série, né? Sétima. Aí você já começa a se interessar, né, por menina, e você é um cara tímido. Então você prefere, né, viver com aquela ideia na cabeça do que chegar na garota, né, e se declarar, né, ou tentar alguma coisa a mais, né. Era uma época que tinha suas limitações, né, cara, assim. E hoje em dia você vê e fala, caraca, não era uma coisa tão simples, né. Pô, Luciano, vamos ver se era igual. Até quando ia chegar nas meninas, as pessoas zoavam, né? Lembra quando eu falei assim, tá namorando? Não entendia porra nenhuma daquela merda. Ficava todo envergonhado. E aí... nada! A gente fazia qualquer coisa, o maior pretexto pra falar com a garota, né? Às vezes era pedir uma caneta, uma borracha, uma régua, né? Sei lá, cara, era muito engraçado, né, cara? Mas uma coisa que eu também lembro era os programas proibidos, né? Passava na banda. A Tiazinha, né? Que era o programa do Luciano Huck, né? Mas tu não chamava o programa do Luciano Huck, era o programa da Tiazinha, né? O mais interessante que eu lembro, quando era criança, eu não entendia de porra nenhuma, mas eu sabia que era a mulher lá toda peladona, mas eu não entendia de porra nenhuma. Não lembro com detalhes do programa do Luciano Huck, entende? Mas eu me lembro muito bem da Tiazinha. Eu lembro que eu vejo até hoje que fazia aquelas cenazinhas dela indo. Cara, agora. Ela ia combater o crime. Teve a série dela também, né? Teve a série dela. A série dela que era as aventuras da Tiazinha, né, cara? Mas agora. Que era bizarro. Agora veio uma coisa na cabeça. Realmente o programa era do Luciano Huck ou era do Marcos Mion? Era do Luciano Huck. Luciano Huck, né? O programa. É porque assim, era uma época que tinha muito programa de auditório, jovem.
né? Começou com o programa do Serginho Grosman e tal. Aí depois vieram a galera atrás, né? Tanto que o Luciano Huck, quando ele saiu, quem entrou no lugar dele foi o Otaviano Costa, né? E aí tinham vários desses, né? Tinha até na TVE, tinha programa para jovem, assim, muito ligado à música, ligado a passar clipe, né? TV que eu falo é a Cultura, né? TVE, TV Cultura. É porque, assim, TVE é aqui no Rio, TV Cultura é em São Paulo, mas a grade é mais ou menos a mesma. Cara, eu lembro que tinha, assim, acho que era às 6 horas e tal, uns programas realmente tinham as bandas alternativas, né? Realmente era um programa mais voltado pro jovem, né, cara? Igual também do SBT, né, que tinha o programa livre. Coisas que não tem mais hoje em dia, né, cara? Assim, no horário, né? Tem, cara. Pelo horário, acho que não tem mais não, né? Assim, Mas era bizarro, assim, cara. Não tem, porque a molecada já sai da escola com a cara no YouTube, né? Agora pergunta que fica, Ivan. Não tem mais porque não tem mais público ou não tem mais esse formato? Porque certamente não iria mais fazer sucesso, né? Outras épocas, outra sociedade, outra grade, né? É uma mistura de tudo, né, cara? Você não pode querer que, por exemplo, a programação que tocava o formato, né, que tocava, por exemplo, radionovela. Ninguém mais escuta radionovela hoje, né? Então, assim, são coisas que ficaram datadas e eu acho que até a tecnologia influencia muito, né? Porque são outros formatos, outras mídias, né? Sim. Eu lembro que, falar um pouco aqui de TV antiga, o auge da interatividade, quando eu era criança, era um programa chamado Você Decide, que a história era pela metade, aí você ligava lá para um 0800 da vida lá e decidia qual que seria o final. Aí você falava assim, o final, a mulher vai perdoar o cara, ou não, vai botar as coisas pra fora, entendeu? E vai tacar fogo na roupa dele. Era um negócio assim, que você escolhia o final e era o auge daquilo ali, você poder interagir com o seu público. Pra época era a tecnologia que tinha, né, pra interação, né? Mas era interessante, sabia, cara, esse formato. Se voltasse hoje, talvez também faria sentido, né? Obviamente eu sei que seria por redes sociais, né? Um desses programas das antigas que retornou agora foi Linha Direta, né, com Pedro Bial. Dessa época não, eu não sou, eu lembro de ter visto isso na TV uma vez. Não sou muito dessa época não, mas eu lembro da época que a gente tinha que ligar pra poder escolher o filme que ia passar no Corujão, se eu não me engano. Eu lembro que eram 2 filmes, né? Era 2 ou 3 que ligava, isso eu lembro. Eu lembro também da parte da interatividade que veio Malhação também, não sei se tu lembra. Que na época acho que quem apresentava era o André Marques também. Tinha essa interação de escolher o... Teve uma das temporadas que tinha Malhação que tu interagia, cara. Assim, é aquilo, né? Acho que não sei se foi em 99, 2000. Mas eu também, assim, teve algumas temporadas de Malhação que eu cheguei a acompanhar, né? Época da Vagabanda. E umas antes, se eu não me engano, e umas depois. Mas assim, foi só algo esporádico. Eu acho que também foi uma das melhores temporadas, né, cara? Foi sim. Pior que foi. Assim, eu comecei a ver... o que me dá mais nostalgia, né, na Malhação eram as músicas, né, que era de entrada, que eu lembro do Charlie Brown Jr. Né? Total, né? Aquela ali era, aquilo era muito, muito bom, e aquele gostinho de tarde, sabe? Chega da escola, ou gostinho da tarde mesmo, né? Cara, assim, e antigamente era TV que ditava o teu horário, né, teus compromissos, né, cara? Sim. Porque eu lembro, né, saia da escola, se eu não me engano, era 10, 11 horas, eu voltava pra casa correndo pra poder assistir a primeira temporada de Pokémon. Né? Então, assim, começava geralmente no horário que tu tava saindo da escola, né? Então, ou às vezes eu passava pra assistir na casa de um amigo, que a gente estudava junto, ou então ia pra casa realmente correndo pra poder assistir, cara. Fala. Então, assim, e isso ditava muito teu horário, né? Então, assim, às vezes tu queria estudar de tarde pra tu poder estar em casa de manhã e poder, né, assistir, né? Então era o horário do almoço, que ia pra escola à tarde, né? Uma coisa que acontecia também era à noite, né?
que eram mais 7 ou 8 horas que passava Samurai Warriors e Shurato. Nesse mesmo horário, mais ou menos também passava, né? Jornal e a novela. Então muitas das vezes eu perdi episódio. Eu peguei a época que eu voltava pra casa correndo pra assistir Cavaleiro do Zodíaco. Essa época boa. Pô, era legal também a época do Band Kids, né, cara? Passava uns animes também legal na tarde. E eu peguei uma época também, cara, que o meu pai, ele era viciado em Topa Tudo por Dinheiro com o Silvio Santos. Então ele saía pra fazer alguma coisa, cara, dava a hora do programa do Silvio Santos, cara, ele voltava pra casa correndo, assim, pra poder assistir. E meu pai tinha várias fitas, né, gravadas, pô, pegadinha do Silvio Santos, assim, era um negócio muito doido, né? Porque hoje em dia você não imagina mais isso, né? Você parar a sua vida pra voltar pra casa pra assistir o que tá passando na TV. Né? Não. Jamais, assim. Até mesmo na época da tarde, né? Assim, quando eu estudava tarde, essa época que tu falou dos Cavaleiros, né? Também teve a época do Band Kids, né? Tu corria pra casa pra poder assistir Dragon Ball, né? Tinha os outros animes que passavam, né? Tinha até umas coisas bizarras, né? Buck, não sei se tu talvez não vai lembrar. Luciano, não sei se tu lembra, tinha a Band, tinha uma filial da Band, né? Filial da Band, era um outro canal que se chamava Rede 21. Era nesse canal que passava esses mesmos desenhos animados, que era o que você falou, que é o Buck, né? Que era um... Buck, Hazard. Ele tinha uma porcaria de um cabeção que ficava andando... Uma bolinha rosa, né? E aliás, é muito boa. Ele é muito bom. Hunter vs Hunter, né? Tem Shimuyo. É o Hazard. Eu lembro que na Rede TV, cara, acho que foi 2000... Meados de 2000 chegou a passar o Beautiful Joy, cara. Não sei se chegou a assistir. Eu só cheguei a assistir o Beautiful Joy no Cartoon Network, que ele passava de noite, de madrugada. Então, eu assistia na Rede TV, cara. Muito legal, cara. Eu lembro da Rede TV. Muito legal, muito bom. Muito, assim, tem que terminar de assistir, cara. Então, assim, voltando pra Manchete, mano, pô, cara, a Manchete, ela acho que formou, né, nosso caráter, porque, cara, quem nunca lembra, quem nunca assistiu Jiraiya. Porra, eu era criança muito pequena quando passava Jiraiya. Jasper. Eu devia ter uns 5 anos, cara, uns 6 anos quando passava Jasper. E era assim, uma inovação muito grande, né, cara, aquilo ali. Era muito maneiro. E é engraçado que, assim, tem o fator nostalgia, né, cara. E às vezes a gente vai no passado, numa memória nossa, achando que aquilo ali é sensacional, né? Mas aí quando a gente revisita essa memória, a gente fala, pô, cara, era melhor eu ter deixado na memória mesmo. E não era tão maneiro assim, né? Com os olhos de hoje, né? A parada fica meio estranha, né? Assim, eu acho que... Eu acho muito legal, pra falar a verdade. Ainda acho. Eu veria... Mas era meio tosco. Não, tosqueira total. E assim, é engraçado que o meu pai mesmo fala, cara, que eu ficava assim meio assustado como que o monstro derrubava os prédios da cidade, né? Os prédios eram tudo de papelão, isopor, e eu olhava aquilo ali e falei, caraca, tá destruindo o Japão inteiro, cara, esse monstro aí, entendeu? Então, assim, era muita inocência que a gente tinha. Então, é um fator que junta nisso tudo aí pra gente ter achado que aquilo tudo era muito maneiro. Porque, assim, as histórias até eram maneiras e tal, os enredos eram maneiros, mas o próprio Jiraiya aí que o Leciano citou, cara, era um ninja que lutava de cueca, entendeu? Com a cueca dura, entendeu? A armadura... Porque a armadura dele era uma cueca, cara, entendeu? Então, assim, era umas paradas meio bizarras, né, cara? Mas era muito original tudo. Isso que eu acho que é o maior mérito. É a originalidade da parada, entendeu? Pô, Ivan, tinha uma série, né? Que era o Cybercops. Não sei se tu chegou a assistir. Cara, a ideia era muito louca, mano. Eles eram os policiais, né? Que tinha armadura e tal. Cada um tinha o nome de um planeta. E eles iam combater o crime, né? Uma organização lá terrorista. E tinha uns monstros muito loucos. E eles solicitavam armas, né? Pra ter apoio.
eles iam em orelhões, né? Duende de jardim, eles levantavam, né? Aí tinha um terminal onde eles inseriam o cartão e digitava a senha. Aí do nada vinha, né? Pelo um duto, vinha a arma solicitada, cara. Aí tipo uns cases, né? Aí eles abriam, montavam a arma e tal. Cara, muito diferente, cara. E até hoje, assim, eu não vi nada igual, cara. Eu era uma criança chata. Eu era uma criança chata porque... Tinha dois tipos, né? Tinha aquele que acreditava em tudo e aquele que não acreditava em nada. Não tinha nem o meio termo, né? Cara, assim, tinha umas paradas que eram... Assim, o Jaspion e o Jiraiya, Changeman, esses mais recentes, assim, eram até... A produção era melhor e tal. Tinha muito chroma key, né? O cara saía voando, entrava na nave, você via claramente que era chroma key, assim, nível Chaves e Chapolin, entendeu? Viajando no aerolito. Só que tinha uns, cara, que não dava, cara. Tinha um seriado chamado Lion Man, cara, que era um maluco vestido com a cabeça de leão, assim, mas bizarra, cara. Era muito feio, até pra época era feio, entendeu? Eu só vim saber do Lion Man porque eu vi o Mundo Canibal, que ele fala Lion Man! Cara, é muito engraçado. Tem algumas páginas de vez em quando assim no Facebook, né, que dá esses revivals aí, né, e você olha assim, cara, foi caraca, bicho, é muito bizarro mesmo, cara, é muito bizarro. É um negócio que hoje realmente não dá pra ver, né? Agora, em relação à animação, eu já acho que foi o contrário. E, por exemplo, hoje você vê, por exemplo, o desenho do Pica-Pau, ele foi relançado várias vezes, né? Tem aqueles desenhos do Pica-Pau que a gente vê que são vários Pica-Paus diferentes que a gente via no SBT, é cada um de uma época, né? E por isso que tem aquele Pica-Pau meio maluco, tem o Pica-Pau lá do Pé de Pano, entendeu? São vários Pica-Paus diferentes. Mas aí, hoje em dia, quando relançam um desenho desse, parece que não tem mais a menor graça, entendeu? A tecnologia aumentou, melhorou a qualidade gráfica, mas, no meu ver, assim, ficou bem ruim, entendeu? Cara, eu não sei se é porque a gente, essa questão de quando a gente vai ficar envelhecendo, a gente vai falando das coisas... mas não, realmente, você tá falando uma parada que realmente... Cara, inclusive lançaram um filme do Pica-Pau e o filme é horrível. Tudo bem que, assim, a gente tem que parar pra pensar que ele é feito pra criança, mas, ao mesmo tempo, acho que poderia trazer um saudosismo um pouco melhor pra gente, né? Imagina, você ver um filme... Porque eu acho que o filme, por exemplo, vai atrair pessoas, né, que viam, né, o Pica-Pau antes, né? Que nem o Sonic, né? O Sonic era um filme que, pô, muito bom até então, mas só porque reclamaram, né? O bichinho ia ser horrível. Mas até que fizeram aquilo de sacanagem. Acho que se um dia... Lá no futuro, eu fico imaginando bem o futuro, né? Tipo, imagina, a gente, por exemplo, a gente vê nos livros, né, as coisas que acontecem, né? Eu perguntando também, assim, no livro de português sempre tinha aquele charge, né? Tinha aquelas coisinhas para poder você aprender linguagem, né, e tudo e tal. E eu fico imaginando o que vai ter nos livros no futuro para poder representar a nossa época, né? É difícil saber, cara, porque, sinceramente, hoje saiu aí o anúncio de uma parada que, assim, é o que a gente falou no último podcast, né? O negócio anda de 0 a 1 em 3 meses, depois vai de 1 a 2 em 15 minutos, né? Eu já vi um vídeo de um cara conversando com uma inteligência artificial da OpenAI, né? E é bizarro, cara, porque, assim, você tá conversando com uma pessoa, né, e ela reage às suas falas assim com uma entonação emotiva, né? Então, assim, imaginar o que vai ser no futuro, o que vão achar da gente. Eu acho que eles vão achar que a gente era tudo retardado, entendeu? Tudo Neandertal, entendeu? Que digitava ao invés de usar Neuralink, entendeu? Pô, você é da época que digitava. Você é da época que você tinha que mandar um áudio gravando. Hoje não, hoje eu imagino a outra pessoa lá do outro lado já recebe, entendeu? Então, assim, é um futuro que, passado o primeiro episódio, eu continuo assustado ainda, entendeu?
a Skynet, entendeu? Então, assim, não sei, o negócio não tá indo muito legal aí. As crianças talvez não vão sentir a mesma magia que a gente sentiu quando era mais novo, né? Não, isso aí é fato. Porque eu tenho 2 filhos, um que já vai fazer 19 e o outro que tem 7. Então, assim, são basicamente duas gerações, né? E mesmo tendo uma diferença relativamente pequena, né, de 11 anos, eles viveram momentos completamente diferentes em termos de mídia, em termos de um monte de outras coisas, entendeu? Meu filho mais velho já usava teclado, mouse com 1 ano e meio, 2 anos. Ele mesmo já ia lá, decorava a sequência das teclas, né, J-O-G-O, aí tem que apertar essa aqui, ó, que é a tecla grande, né, que é a tecla de espaço, aí D-O, espaço de novo, S-O-N-I-C, que era para ele jogar o jogo do Sonic. Não, meu filho agora, mais novo, não sabe mexer no mouse, entendeu? Isso, inclusive, é uma parada que tá pegando muita gente dessa última geração, que é a geração que não usou computador, entendeu? Então ela chega no mercado de trabalho sem abrir um Word, sem saber como é que funciona no PowerPoint, então nem se fala, entendeu? Caraca, Mas, assim, é um indício disso aí, entendeu? E as coisas vão mudar muito rápido. Né? É bem interessante, né? Porque acho que não... Acho que, voltando à questão da magia, né? Não tão somente essa questão do que eles vão... Do que a gente viu também, né? Por exemplo, brinquedo, né? Criança, antigamente... tinha brinquedo. Eu acredito que hoje seja mais difícil a criança ter um brinquedo, sabe? Eu acho que chega a ser quase forçar a criança a ter algo. Porque assim, eu acho que o brinquedo tem uma função também, que é claro que... Enfim, o brinquedo ele tem uma função lúdica, talvez, para com as crianças, né? O imaginário da criança, né? Ela trabalhar o imaginário dela, né? Como qualquer coisa, tipo, como livro, por exemplo, né? Ou ver assim, até ver desenho animado não é um problema. A questão toda é que, assim, tá acabando isso, né? Que criança hoje quer um brinquedo, né? Não que ela tenha que querer, mas é que, poxa, acho que faz um pouco parte da construção, né? Desenvolvimento, talvez. Porque, assim, eu vejo... Esses dias mesmo eu tava analisando isso, né? Que a gente tá indo por um caminho meio estranho, assim, sabe? Porque, assim, quando eu era criança, os meus desenhos animados, né? Voltando ao assunto do dia, eram comandos em ação. Era Rambo, era, sei lá, Tartaruga Ninja. E aí tinha espada, tinha fuzil, tinha porrada, tinha bomba, tinha avião, entendeu? E todo mundo era forte, era o Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone, entendeu? Hoje a criança vê Peppa Pig, entendeu? Hoje a criança vê uma coisa mais infantilizada. É certo? É errado? Quem estava errado era a minha geração ou é a geração de hoje? Não sei dizer, entendeu? Porque, de certa forma, na minha geração a gente foi assim apresentado muito mais rápido a uma realidade, né, a uma vivência assim em termos de violência, e isso gerava muito um lado meio machista, assim, meio forçado assim a ser forte, a ser igual a esses caras, né? Sim. E por outro lado, né, era uma realidade que a criança já aprendia desde cedo, entendeu? Que você tem que ser... A vida é um combate, né, cara? A vida é um competindo contra o outro e quem tá mais forte vai se dar melhor. Então, hoje em dia, as coisas são muito relativizadas, né? E tá tudo bem você ser um fracassado, porque, na verdade, não existe fracasso, não sei, entendeu? Então, assim... Eu não sei se apresentar às crianças a verdadeira face da vida é bom ou ruim, não sei. Eu sei que para o futuro pode ser que isso faça falta, entendeu?
porque a geração atual está bem mais acomodada do que a anterior, entendeu? Como a gente já tinha falado no outro episódio, né? Eu acredito que tenha uma parte acomodada, sim. Enfim, eu não sei bem falar sobre essa situação. A gente se mete numas porra de uns assuntos, né, imbecil pra caramba, que a gente não entende porra nenhuma, mas fica dando opinião, né? Sim, pior que é verdade, né? Mas eu acho importante porque, assim, eu sou meio contra esse argumento de autoridade, né, que o pessoal fala, que é fulano não sei o que, então ele pode falar. Não, todo mundo pode falar a sua visão, o seu ângulo sobre aquilo ali, entendeu? E pode estar equivocado também, entendeu? Mas pelo menos é o seu modo de enxergar aquilo ali, entendeu? Eu acho que a gente tem um problema de expressão no Brasil, na verdade. Uhum. Isso é fato. E, por exemplo, eu falo isso até pelos exageros que a gente estava falando no início. Há alguns exageros, sim, de pessoas irregular, muitas das pessoas, e exageros de forma ignorante. Né? Eu também acho e acredito que há, como você disse, há o problema na expressão, né? Há coisas que pessoas não sabem falar ou não, assim, vão acabar falando algo que não, obviamente não deve, né? E nem questão de falar, porque aquilo ali transparece o que é a pessoa, né? Em algum momento vai transparecer o que é a pessoa. Nem sempre quer dizer que a pessoa é a pior pessoa do mundo. Né? Exato, assim, fugindo um pouco do assunto, vou deixar um depoimento, assim, de vida, né? Em relação ao que eu presenciei. Eu cresci num ambiente conservador, né, religioso, católico, né? Então, assim, a minha vida inteira eu convivi com aquilo ali e achei que o que era o contrário era totalmente errado e tal, não sei o quê, né? Entre aspas, assim, eu fui um jovem de esquerda, como todo jovem né? Mas sempre também num ambiente conservador. Depois eu me tornei um pouco mais conservador. E quando eu vim morar no interior, principalmente aqui, onde eu moro, né, que tem muitos artistas e tal, e quando eu comecei a conviver com essa galera por conta da música, eu fui entendendo que, na verdade, não existe assim o certo e o errado. Porque o certo é o certo no meu lado, do meu ponto de vista, né? E o errado, por que é errado? Né? É errado para mim, né? Pode ser errado para você, pode ser certo para você. E conviver com o diferente me ajudou muito nesse processo, entendeu? De entender o que cada um pensa, como cada um pensa, e dar essa liberdade também para todo mundo pensar diferente de mim. Aqui a gente, às vezes, senta, conversa, e eu falo, cara, eu não concordo com nada do que você está falando, mas beleza, ótimo, que legal que você está falando isso, entendeu? E eu acho que tem que ser por aí, cara, sinceramente, entendeu? Eu acho que ninguém pode dar uma marretada no outro por causa disso, senão já era. Eu acho legal quando o debate ele realmente tem esse viés de não querer, enfim, não querer diminuir outra pessoa, né? E de agregar informação, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, se você vai falar alguma coisa que talvez me agregue e eu fale alguma coisa talvez que agregue para você. É importantíssimo ter essa dizer colaboração, né? Mas, por exemplo, que entendimento e respeito pelo que o outro pensa, né? Apesar de que eu tenho alguns pensamentos de que, bem como você diz, talvez eu seja esse jovem ainda do lado da esquerda, menos conservador, tal como você fala. Mas que eu acredito que um dia eu vou ver talvez diferente, não com tanto exagero na vida.
É porque assim, Dudu, a vida da gente, ela muda muito com certos eventos, né, na nossa vida. O evento casamento, o evento filho, o evento mudar de cidade, morte de um parente. Então, assim, quando eu faço uma reflexão de olhar para o passado e ver, eu não posso chegar e falar, putz, como eu estava errado naquele momento. Não, eu estava seguindo as minhas convicções daquele momento. Então, com aquela cabeça, né, eu pensava dessa forma. Hoje, com 41 anos, eu estou fazendo coisas que são condizentes com o meu pensamento hoje. Se eu chegar aos 60, eu vou olhar e vou falar, por mais que hoje eu tenha certeza que eu estou fazendo uma coisa certa, pode ser que daqui a 20 anos eu fale, pô, olha lá, o idiota lá falando, entendeu? Assim, a gente não pode... Por isso que eu acho errado o que muita gente faz de revisitar o passado e julgar as pessoas com o pensamento da época, entendeu? Não existe isso. E aí, voltando até pro assunto, né, que fala assim, nos anos 80, nos anos 90, a TV era meio bizarra. Né? Nos anos 80 até não, cara. Por que acontece? A gente passou por um momento de muita repressão, né, no período da ditadura, e aí quando os portões se abriram, assim, né, veio um pouco contido todo mundo, né, pô, será que pode falar mesmo? E quando as pessoas se deram conta de que podia falar, elas começaram a falar um monte de merda também, entendeu? Era uma demanda reprimida, entendeu? Por falar merda. É tipo aquela criança que a mãe não deixa falar palavrão, mas quando vai na casa da tia que fala palavrão, ela fica puta merda, falando palavrão sozinha, entendeu? Porque tem essa demanda, entendeu? Reprimida. E os anos 90 foram meio assim, entendeu? Até que alguém botou o pau na mesa e falou, não, que isso, cara, passamos do limite, né? Botar uma mulher pelada para servir sushi erótico em cima do corpo da mulher e passar isso no Faustão, entendeu? Fazer um concurso de criança que dançava na boquinha da garrafa no Gugu, entendeu? São coisas que, se você falar hoje para uma pessoa que não viveu isso, você fala, não é possível, cara. Uma criança de 5 anos rebolava na boquinha da garrafa, e isso passava no domingo à tarde, 4 horas da tarde, depois de todo mundo ter almoçado, e aí, cara, entendeu? Como pode isso, entendeu? Então, assim, parece que alguém testou os limites, entendeu? E os limites foram quebrados, entendeu? Você falando isso, eu lembrei também da banheira do Gugu. Eu vi aí, era a banheira do Gugu e Sabadaço. Eu não entendia muito aquela porra, porque eu era criança. Obviamente eu não tinha essa maldade, tipo, o que tava acontecendo ali. Pra mim era só a mulher pelada, os caras bombado e eles se atracando lá, pegar a porra de um a porra de sabonete. Aí volta a criança chata, né? Que porra que estão fazendo pegando sabonete? Que diabo era isso? Além disso, ainda tinha um sabadaço que de noite só pra tu... Camiseta molhada. Que hora que eu ia dormir? Olha só a hora que eu ia dormir. Cara, quando eu era criança tinha um programa chamado Coquetel, que a mulher ia tirando o biquíni e assim, sem menor cerimônia, ela tirava e ficava pelada com a parte de cima. E aí tu imagina, cara, numa época que você vê uma mulher pelada era a coisa mais difícil do mundo, cara. Pô, você chegava no colégio assim, aí o teu colega falava assim, ai, bem que fiquei com a Mariazinha lá. É mesmo, cara? Fiquei com a Mariazinha, mano. E aí? Ela deixa passar a mão na bunda? Entendeu? Era assim, era um nível de sacanagem, era esse. E aí você vê uma teta na televisão, brother, era assim, uma parada bizarramente erótica, entendeu? Bizarramente pornográfica até. Entendeu? E assim, e era explorado. Tinha uns filmes que passavam, principalmente no SBT, né? Que era tipo assim, meio comédia erótica, assim, né?
O cara tá num cruzeiro, aí do nada a mulher tá deitada lá na esteira, aí passa um cara e puxa o biquíni da mulher sem querer, e aí aparece a teta. Era um negócio assim que fazia a audiência explodir, cara. Eu tenho certeza que hoje um moleque que pega pra ver isso hoje não vai sentir a menor graça. Porque hoje em dia esse tipo de coisa tá livre aí pra molecada assistir. Quer dizer, esse tipo de coisa não, né? Tem coisa muito pior, acessível. Lembra do Cruzeiro das Loucas? É isso aí. Acho que é esse filme aí, né? Caraca, eu lembro de ter visto isso como se eu fosse ver um filme de sacanagem. Cara. E olha, nada demais, é só uma comédia... Isso, é esse tipo aí mesmo que eu tô falando, né? Bobona, é uma comédia totalmente bobona. Mas tinha uma teta, entendeu? Mas tinha uma teta. É verdade. Aí era aquela história, né, cara? Eu lembro que lembro até hoje, assim, graças a Deus eu tenho uma memória muito boa, cara. Então, assim, eu lembro de um diálogo com um amigo meu que era meio metido a pegador, né? Malandrão, aquele garoto malandrão do colégio, né? Que o irmão dele alugava fita pornô, que não sei o que, papapá. Aí uma vez eu conversando com ele, eu falei assim, tu já viu Emanuele? Aí ele, Emanuele não mostra porra nenhuma, entendeu? Pra ele já tava num nível assim de pornografia muito mais avançado do que Emanuele, que passava, entendeu, na TV aberta, entendeu? Eram outros níveis, entendeu? Então, assim, não tem como comparar, cara. Era outra cabeça, cara. Era outra mentalidade. Literalmente era outra mentalidade. Mas coisas que também... Eu volto a dizer, eu acho que muita coisa parte da informação que a gente tem hoje também, né? Eu volto a dizer aquilo que eu falei no episódio anterior, né? Eu acredito que muitas das coisas elas têm um nivelamento por meio do exagero, né? Então eu acho que, se você pegar essa situação, algumas são pelo exagero, né? Eu não posso também falar que é por tudo não, mas, por exemplo, a gente acabou de falar de uma situação em que passava praticamente pornografia na TV de forma simplificada, tipo, não era muito difícil, né? E aí depois diminuiu, né? Teve uma severa baixa, então acho que tem um nivelamento aí das coisas, que o futuro não vai ser que nem a gente quer hoje, por exemplo. Jamais. Por exemplo, falando, só rapidinho antes de você voltar, Alessandro, só para eu dar um exemplo aqui, sem perder o fio da meada, falando de TV, né? Um dos filmes que todo mundo lembra muito, que passava na sessão da tarde, é o Lagoa Azul. A Brooke Shields, né, que é a atriz, né, que fez, era uma criança. E tem cena de nudismo da criança no filme, que é um filme que todo mundo, assim, no imaginário popular, é o filme que mais passou da sessão da tarde. Não era no Corujão, entendeu? Não era... E ainda se fosse no Corujão, era um absurdo, porque era uma criança pelada. Entendeu? Isso por aí você tira o que era os anos 80, os anos 90. Entendeu? Era complicado, né? O filme da Xuxa, né? Filme da Xuxa, e tu tira Banheiro do Gugu. Né? A gente tava falando aqui de Banheiro do Gugu quando você tava fora. Cine Privé. Né? Lenda do Demônio. Era outra época, né? A época que tinha comercial de cigarro, né? Que se podia passar. Comercial de cigarro, cara. Pô, tinha cigarrinho da Pan, cara, que era literalmente um garoto fumando um cigarro na capa. De chocolate, né? De chocolate, entendeu? E falando também de TV, né? As propagandas eram muito mais... Sexualizadas? Não, tudo. Não é só sexualizada, não. Era assim, tinha uma propaganda do batom que era compre batom, compre batom. Era um mantra, cara. Aquilo ali, a criança ficava, seu filho merece batom, peça pro seu pai, que não sei o que, papapá.
Então, assim, hoje em dia, se não me engano, é o CONAR, se não me engano, tem um órgão aí que regula isso aí, não deixa uma propaganda dessa passar de jeito nenhum. Eu acho que é o Conato. Tu lembra do programa do Gugu à noite, sábado à noite? É o que a gente tava falando aqui, Sabadão Sertanejo. Que tinha as garotas molhando a camisa, né? É isso aí. Assim, era outra. Se bem que hoje é diferente, só que em mídias diferentes, né? É reservado. Agora é mais reservado, né? Hoje em dia tu assina, paga pra ver, ou redes sociais, né? Tu lembra de uma coisa da internet que era muito engraçado? Se eu fosse entrar num site desse, ele tava lá escrito assim, você é maior de 18 anos? Aí você tinha 15 e apertava, pô, infelizmente você tem que apertar no não, né? Aí redirecionar pra um site de jogos. Pro desenho, né? Acho que eles vão pedir minha identidade, fudeu. Desculpa que eu quero bater uma punheta. Pois é, já era, tá preso. Esteja preso. Cara, e é engraçado, né? Porque quando começou o negócio de computador e tal, os pais iam lá e visitavam o histórico, né, de navegação. Não tinha essa parada de aba anônima. Pô, era mó doideira, isso aí era viver perigosamente, né, cara? Era o cara que alugava uma fita de sacanagem, botava no videocassete, esperando a mãe chegar em casa, o pai chegar em casa, e aí às vezes quando o pai chegava, desligava, ia arrancar a fita engolia. Pô, isso deu cada caô isso aí, cara, na vida das pessoas, você não tem ideia, cara. Você pagava uma fita, que era uma fita profissional, né? Não era aquela fita que você comprava na casa de vídeo para gravar o desenho que passava na televisão. Era um negócio caro, né? Uma fita dessa. E imagina você chegar lá na locadora, pô, meu videocassete engoliu a fita porque eu fui tirar rápido que minha mãe tava chegando. Porra. Ainda é um constrangimento, né, cara? Coisa que a gente tinha que passava, fazer o quê? Você lembrou de uma coisa interessante. As locadoras que tinham aqui perto, tipo assim, não era tão difícil, porque eu lembro quando eu era criança uma vez, porque eu não sabia, tipo, eu já tinha visto praticamente várias vezes o mesmo filme de desenho animado, tá ligado? E eu nunca ia escolher um filme, tipo, nunca tinha aquela intenção de escolher filme comédia ou ação, enfim, qualquer outro que tinha na locadora. Mas, tipo assim, tinha uma locadora que ela, tipo, tinha essa areazinha de putaria. Mas isso foi depois, cara. Isso foi depois. Sim. Sim, aí tinha essa área. Primeiro começou com essa área e tinha uns caras que colocavam até um negócio pra poder as pessoas entrar e meio que ficar meio... Não era tão assim, tão... Meio escondido, né? Não era tão escondido assim, né? Aí uma vez eu tava escolhendo os filmes do meu pai percebido, eu entrei... entrou na sala secreta, né? Na sala secreta. Pai, olha esse filme aqui. Não, o pior de tudo, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. É muito engraçado isso. Lá em casa tinha várias fitas, né? Como eu disse, eu sempre fui muito curioso, né? Porque eu queria ver alguma coisa. Não, eu já tinha visto a porra do Rei Leão várias vezes, já tinha visto os filmes de desenho de qualquer outro que seja. Eu não lembro agora, mas vi vários filmes. Porra, e eu queria ver uma coisa nova, tá ligado? Aí tinha lá na estante Rambo, né? Meu pai tinha uns filmes que ganhava no jornal, né? Lembra aqueles filmes que a gente hoje não tava no jornal poder ganhar? Isso. E aí meu pai tinha um monte desses, tinha Rambo, tinha, enfim, aqueles mais clássicos que tinha na década de 90. Silvestre e... Stallone Cobra. É isso, Cobra, Stallone Cobra. E dentre eles tinha uma fita de hentai, né? Só que, tipo assim, uma criança vê o desenho, acho que é o quê? Desenho, pô. Só que eu tava num dia de festa de família, tá todo mundo lá em casa e tá comendo. Mas aí que tu não colocou esse filme. Não vai dizer isso, cara. Foi isso mesmo, pior que foi isso mesmo. No meio, tipo assim, eu tava com, acho que um primo meu, falou assim, olha só, vamos ver as fitas aqui, ó. Pô, tem essa fita aqui, eu nunca vi essa fita. Aí eu peguei a fita, tirei assim, quando eu coloquei no negócio, aí eu vi um desenho animado, anime, tá ligado? Tipo, nunca tinha visto anime na minha vida, tá ligado? Eu fiquei impressionado, né, porra. Um desenho todo bem detalhado, né? E aí quando fui passar assim,
Aí eu passei e aí tava numa cena de putaria, né? Cara, minha mãe e meu pai olharam da hora, assim. Meu pai já foi poder desligar. Opa. Não, esquece. Desenho não, deve ver outro filme. Desenho, meu filho. Vê outro desenho. Aqui já vou te contar. tentáculo, né? E por que tem o blur, né, na sacanagem lá do japonês, né? Por que não mostra? Eu nunca entendi essa porra. Agora, você quer saber uma história? Censura. Agora, tu quer saber uma história que aconteceu com um amigo meu, cara? Ele comprou um DVD pirata da Butchman, que era uma produtora de pornô, né? Aí ele levou pra casa e ele ficou com medo da mãe dele, sei lá, olhar, ou alguém, o pai, né? Como se alguém soubesse, né? Um idoso soubesse o que era Butchman. Aí ele pegou com a caneta de marcar CD assim e escreveu no U, e ele fez um A, cara. Ele emendou assim U, a parte de cima, escreveu um A e ficou assim, não, isso aqui é o do Batman. É o filme do Batman. E aí foi exatamente o erro dele. Que o pai dele pegou, porra, vou ver esse filme do Batman aqui. E essa foi a desgraça do cidadão, entendeu? Que botou lá no DVD e não era Batman, era Butchman. Tem que você ver que uma letra às vezes acaba com a pessoa, né? Isso aí. Esse aí é outra história. Teve um amigo meu, tem um irmão, né? Aí é a primeira vez que a gente colocou a internet lá em casa, né? Aí a gente colocou a internet, aí, pô, tipo assim, quem não tinha computador, a gente já chamava pai pra casa pra poder, tipo, era uma coisa, tipo, ver um filme, todo mundo, olha, aqui que tem internet, vamos ver. Porque acho, e é bem legal o início ali da internet, na verdade, quando as pessoas começaram a ter internet, na verdade, né? Porque a internet já existia há um tempo, mas começaram a ter a possibilidade de ter internet, que a gente queria buscar de tudo, tá ligado? O Google era a nossa IA, tá ligado? A gente buscava, tipo, sei lá, com que idade que cresce pelo no sovaco, tá ligado? Que idade eu vou ter barba, por exemplo, tá ligado? Tipo, essas coisas assim. Sei lá, machucar o pé faz eu ter que amputar. Tipo, era uma coisa assim que a gente buscava no Google, né? Aí teve um primo meu que ele chegou... Primo meu não, perdão. O irmão do amigo meu, que ele chegou pra mim e falou assim, não, bota aí na frente dos meus pais. Falou assim, aí tu falou Butchman, ele falou assim, procura aí Butchman. E eu criança no santão, tá ligado? O que é Butchman? Botava assim na internet, não achava, graças a Deus a gente não achou, tá ligado? E ele metendo essa, bota aí Butchman na frente dos meus pais, tá ligado? Meu pai olhou assim, porra é essa? Mas vem cá, vocês lembram, assim, vocês têm a memória de quando foi a primeira vez que vocês acessaram a internet? Você tem essa memória? Eu lembro. Eu acho que eu tenho sim, cara. A primeira coisa, acho que uma das primeiras coisas que eu fui procurar é, tipo, o Yahoo, o próprio Google e o KD. Tipo, a gente ficava procurando jogo. Eu lembro do All Jogos, né? Eu gostava muito de entrar no All Jogos pra poder ficar vendo coisa de jogo. Era a primeira coisa. Luciano? Lembro, foi época de escola, entrei pra ver alguma coisa aleatória, mas eu lembro que foi na escola. Eu lembro até... lembro que naquela época, se você não desligasse o computador direito, quando você ligava, dava tela azul, dizia que o computador foi desligado de forma inesperada ou algo assim. Isso aí. Né? Isso aí. Então, aí o cara que formatava ganhava R$200. E tudo era formatação. Tudo era formatação. É isso aí. Pô, sua placa de vídeo perdeu o driver, vou ter que formatar tudo. Infelizmente você perdeu tudo. Mas eu lembro, cara, que assim, eu com 13 anos, eu começando assim a tocar violão, e aí eu tava na casa da namorada do meu primo, assim, e o irmão dela, ele tinha computador, sempre trabalhou com TI, né? E aí a gente doido pra querer aprender uma música de, sei lá, Legião Urbana. E naquela época você só tinha acesso às cifras, né, na revistinha. Você comprava uma revistinha, né, e eu tive, sei lá, dezenas dessas revistas.
E tinha a música lá, com a cifra e tal, e os acordes desenhados. Sabe o Cifra Clube? O Cifra Clube é exatamente o que era isso, só que era numa revista. E aí o irmão dela falou assim, toca a música tal de Legião Urbana. Eu falei, pô, não sei. Aí, não sabe? Então peraí que eu vou entrar aqui e você vai ver a cifra. Não era o Cifra Clube, era assim, algo muito, muito pré-histórico, né? Mas quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, acabou a revistinha. Entendeu? E foi uma surpresa muito grande, né? Essas pequenas revoluções, né, que a gente não se dá conta, né? Esses dias eu estava ontem, aliás, no Dia das Mães, a gente estava sentado conversando lá na minha sogra e falando, né, de tragédia, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, e lembrando a tragédia que teve aqui em 2011 no Friburgo. E aí minha esposa falando que ficou isolada, que não tinha com quem se comunicar e tal, que ela já morava aqui, né? E aí ela teve que ir ali no centro da cidade para procurar uma ajuda. Chegou lá, tinha um bar que estava aberto ali, que estava no gerador. E aí é que as pessoas foram se dar conta de que estavam no meio de uma tragédia, né? E aí tenta falar com um, tenta falar com... Isso foi em 2011, cara. São 13 anos. Né? E não tinha o WhatsApp. Né? E não tinha você acessar no seu smartphone o Google Notícias, o Globo.com, para você saber o que está acontecendo, ou uma rede social qualquer, uma página do Facebook. Era TV, cara, e isso foi ontem. Não tinha como você mandar uma foto. Então eu penso também que a gente, às vezes, a gente não se dá conta do tanto que a tecnologia avança, né? E porque o negócio vai meio que diluído, assim, né? Sinto te informar, né, cara? Esse padrão que conhecemos de TV agora, esse atual, né, que é 2.0, vai mudar, né, para 3.0. Vai mudar, mas será, cara? Você tem assim, ideia de que TV ainda vai ser algo consumido? Sim. Eu não sei. Sinceramente, é porque tem tecnologias que chegam, cara, que elas ocupam espaço, ganham espaço, mas não desbancam as outras, né? A mesma coisa que tablet queria desbancar jornal ou algo assim. E existe, tipo assim, elas coexistem, né? Mesma coisa. Óbvio, né? Tem umas que realmente tem o netbook. Netbook era aquele computadorzinho, né? Pra tu acessar em qualquer lugar, mas já tinha notebook, né? Então, quando entrou o smartphone, não faz tanto sentido ter o netbook, né? Detonou tudo. E tem o tablet, tanto que tablet com capa, né? Então acaba se tornando um netbook. Né? Eu vejo, por exemplo, eu sou um consumidor muito grande de rádio. Eu gosto de rádio. Inclusive aqui uma das coisas que eu mais sinto falta é ouvir rádio na anteninha, né? Sem ser por aplicativo. E o rádio é um veículo que todo mundo deu como finado aí, e até hoje ele resiste. Uma parada que eu achei interessante no rádio é o RDS, né? Exato. Eu acho muito legal essa funcionalidade do rádio, né, cara? Por poder transmitir informações durante a programação, né? Então, assim, hoje em dia tu sintoniza um rádio digital e tu consegue ter as informações, né, da música, ou se eles quiserem. Onde tem a tecnologia, né? O cara manda lá, às vezes, o nome da música, né? A rádio. Até pega, é bom. Você vê que em tragédia todo mundo recomenda que um dos itens que você tenha, né? É sempre um radinho de pilha, porque é a forma mais fácil de você receber comunicação, receber notícia, né? Receber informação de um modo geral. Mas é uma tecnologia que o tempo não conseguiu detonar. É óbvio que hoje muito menos pessoas ouvem rádio. O medo do digital é esse, né, cara? O medo de tudo ficar digitalizado é esse, né? Que o analógico ainda sobrevive, né, cara? As ondas aí dá pra... né? Eu tenho um rádio de ondas curtas aqui, que é um passatempo legal, cara. De noite você consegue ouvir rádio assim do mundo inteiro, cara. E aí você começa a sintonizar, né? Fazer
que eles chamam de corujá, né? Ficar tentando achar uma sintonia, e do nada toca uma música em japonês. Do nada você ouve o cara falando espanhol, aí o cara fala, estamos aqui de Rádio Colômbia, não sei o que, papapá e tal. É uma tecnologia que para mim ainda é muito impressionante você ouvir uma onda de rádio do outro lado do mundo, né? Mas esse tipo de coisa, a tecnologia mais avançada ainda não conseguiu desbancar, né? Agora outras, vai saber por quê, né? É igual a TV, né, cara? A TV ela só vai mudar, né? Só vai mudar novamente, mas acho que óbvio que também que o costume da sociedade em si, né? Não falo não só do Brasil, mas do pessoal, né? De todo mundo. Porque também mudou, né? Como aquilo que eu tava conversando no começo, né? Que nossas vidas eram moldadas conforme o horário das programações. Hoje em dia o stream com isso, conteúdo on demand, tu não tá nem aí, né? Ou seja, tu chega em casa, tu liga a TV, vai assistir o que tá no stream, né? E até mesmo novelas, séries da Globo, agora tem, né, no Globoplay várias séries, né, designadas para essa plataforma, cara. E saber que a TV se caminha para agora para isso, né, para mesclar o on demand e a TV a TV tradicional, né? Uhum. Como o Luciano tinha falado lá no início, uma coisa bem legal que era da época era que a gente tinha horário pra tudo, né? A gente tinha um horário pra poder, senão a gente não tinha como voltar atrás. Pra voltar atrás, sei lá, só se alguém gravou numa fita. Por exemplo, minha mãe às vezes queria gravar perdeu um episódio de uma novela, né? E aí tinha que gravar numa fita, né? E assim, eu acho que muito das tecnologias não vão conseguir derrubar algumas outras tecnologias, não. A gente ainda tem rádio, eu amo rádio. Eu amo ouvir rádio, eu ouço rádio desde pequenininho. Eu gostava também de ouvir rádio, porque a gente não tinha aqui Premiere, não tinha essa facilidade para ver um jogo de futebol, por exemplo. Era muito bom botar o radinho e ficar ouvindo ali o narrador imaginando como é que tá sendo a partida de futebol, né? E assim, uma outra coisa que talvez a geração atual não vai conseguir não vai saber o que é. Se você falar de rádio pra ela, legal, rádio, sabe o que é rádio, talvez. Vai saber bem pouco assim, mas eu perguntava, você sabe o que era rádio AM, FM? Tipo, hoje a gente ainda tem FM, eu não sei se a gente tem ainda a rádio AM, né? Ainda no Brasil, mas, por exemplo, era uma rádiozinha um pouquinho mais, menos vista, né, de certa forma. Isso agora, na sua vivência, né? E conversando com meu pai, era o contrário, né? Era rádio AM e a rádio FM era menos ouvida, né? E aí com o tempo meio que foi virando essa chave aí, porque obviamente a qualidade da rádio FM era muito, muito superior, né? Então, mas no começo era o AM mesmo. Mas se você perguntar para uma criança hoje, você sabe o que é rádio? Aí ela, não sei. Aí você vai dar as características e ela fala, tá, é Spotify, né? Deezer, Google Play Music, né? Sei lá, nem sei quais os streaming que tem aí. Entendeu? Que meio que ocupou o lugar mesmo. Inclusive o que a gente faz aqui, né, é literalmente como se fosse uma evolução do rádio, né? Porque um programa de rádio, né? É um programa de rádio. Aliás, eu tô na verdade realizando um sonho de criança, que eu sempre quis ser radialista. Outra coisa, eu queria ser taxista, jogador de futebol, lixeiro, radialista, e eu sou um merda. Esse é o quê? Lixeiro é foda. Lixeiro? Lixeiro é foda, cara. Eu queria andar na carga ali atrás do caminhão de lixo e jogar os lixos lá dentro. Eu tenho certeza que você não errou a letra, não, e era bicheiro, cara. Achei que era bicheiro. Bicheiro faz mais sentido, né, cara? Tudo bem, você corre o risco de você não ter uma vida muito longa e tal, mas lixeiro é foda. Essa chata. Então tinha umas coisas assim meio malucas. Eu queria ser o Agostinho Carrara, cara. Eu queria ter um Santanão e era isso. Eu achava Santana demais. Carro foda. Era um programa... E era. E era um programa divertido, né? A Grande Família. A Grande Família que já era um remake, né, cara? Era o remake da primeira, né? Sai de Baixo também era legal, passava no domingo à noite.
Isso é uma informação da época que eu não sabia. Que era Que eu... que o... A Grande Família? Que a Grande Família era um remake. É uma coisa que eu não sabia. É meio que o reboot, né? Acho que Era um remake, assim, adaptado contemporâneo. pros dias de hoje. É que sempre Tem muito seriado que é Renascer, né? Renascer é um remake, né? É, remake. Eu lembro da primeira versão e tal. Eu lembro. Se bem que tem alguns programas, às vezes, que tomam também a brasileirada, né? As Chiquititas, né? Teve Carrossel, o principal era mexicano e refizeram. É isso. Acontece disso, né? De pegar a novela ou um conteúdo sei lá, fórmula, refazer. né, cara? É fórmula. Fórmula que dá certo num lugar, aí o cara pega aquele formato ali. Pantanal também, né? Pantanal teve a primeira e... Pantanal eu vi, cara. Pantanal eu vi. Pantanal era da Manchete, né? Era da Manchete. A dramaturgia da Manchete era boa. Era sensacional, cara. Agora, assim, o SBT nunca foi forte, né, em questão de novela, né? Não, sempre foi meio fraco. Tinha algumas novelas. Trilogia Marimar, né? Marimar, Maria Mercedes, Maria do Bairro. Na minha opinião, o SBT ele nunca foi forte em muitas coisas, só que eu acho que o SBT ele era muito aproveitador de oportunidade. Ele é um canal bom demais, mas ele era muito aproveitador de oportunidade. E quando tinha essa fórmula que vocês falaram, tipo, que sempre funcionava, eles só copiavam de novo. Tipo, Marimar, qual é que era outra? Maria Mercedes. Maria do Bairro, que mais? Usurpadora, Carrossel, enfim, tudo era só reutilizando, ele só tava... É tudo novela mexicana, né, cara? Tudo, cara, ele comprava. A Band também, né? Já chegou a passar a novela mexicana, né? Mas eu acho que cada canal, né, meio que tem sua própria identidade, né, cara? Acho que... Porque, assim, agora a gente já tá vendo o Silvio Santos meio que abandonando o barco, né? Largando de mão. Mas era uma parada que sempre passou tudo pela mão do cara, né? Então, assim, você vê que o cara reprisou Chaves e Chapolin por 40 anos seguidos, entendeu? E com a audiência lá na casa do cacete, entendeu? E aí, quando ele tinha algum tipo de interesse, ele ia lá e mudava o horário do seriado para poder bater na Globo, sei lá. Era uma coisa que vivia sempre, né? Ou seja, o SBT não passava credibilidade nos seus horários, né? E como tu falou, né? E acho que muito da década de 90, né? Tinha essa briga de audiência, né? Domingo Legal com Faustão. E diversas vezes, quando eu tava assistindo SBT, eu vi eles falando, né? Que botava o desenho do Silvio Santos e o Gugu, né? Tipo num ringue, e os dois brigando e Gugu vencendo o Faustão, né? Lembro que ele fazia até aquela situação de botar no... É isso que você tava falando, né? Aquele iconezinho dos dois brigando em horário nobre, que era como se fosse um acordo entre as emissoras para poder ter essa disputa, né? Na verdade. Porque acho... pra época era saudável, hoje em dia... porque teve essa... Eu acho que tem essa pseudo-rivalidade, né? Agora quem acho que pegou a segunda colocado foi a Record também, né? Que briga por audiência com a Globo. E ficam nessa, né? Eu sinto saudade da Record passada. Vou te falar o porquê. Eu lembro que eu vi um programa, e aí que eu acho legal algumas coisas do passado, que hoje talvez não tenha, de conhecimento, sabe? Tinha o Guinness Book, né? Esse programa era maneiro. Era maravilhoso, cara, mas tinha um outro programa que ficava passando curiosidades do mundo, sabe? E coisas incríveis, tipo... mostrava um país todo, a cultura, da minha época, não. E mostrava, tipo assim, também mostrava as coisas bizarras, tipo, o garoto que era magnético, tá ligado? Ele botava um ferro no corpo. Vocês já chegaram a ver isso. Mas eu achava irado, cara. E também porque passava uns desenhos maneiros e passava Donkey Kong. Lembra, Alessandro? Já chegou a ver? Desenho do Donkey Kong? Não, também não é da minha época, não. Assim, de canais, assim, óbvio, né? Do SBT eu lembro que passava desenho, passava Super Choque, né?
X-Men Evolution na hora do almoço, né? E esse X-Men era maneiro pra caramba, né, cara? Não, mas o da Globo era o clássico, era melhor também. Ah, era o da Globo que era maneiro. É. Muito bom, cara. Eu era muito seletivo com os desenhos que eu via, né? Porque, por exemplo, uma hora eu tava vendo os da SBT e depois tava vendo da Globo, né? Então, se naquele horário tava passando o que eu queria, é só trocar de cara, canal eu vi muito desenho maneiro. Tinha, cara, assim, se for de falar de desenho barra anime, né, cara? Poxa, eu acho que muitos devemos pra Manchete, né? Yu Yu Hakusho, cara, também tem, né, um público muito forte aqui no Brasil, né? Também Shurato, não sei se tu chegou a assistir. E o legal do Shurato é que era a mitologia indiana, né, cara? Então, bem fora do comum, né? Esse daí eu não peguei muito, não. Sabe? Mas era legal. E, ou seja, Band também, né? Esses desenhos, esses animes que falavam. Agora do SBT eu lembro que tinha as Guerreiras Mágicas de Rei, né? Tinha Dragon Ball clássico e o Dragon Quest, né? Que era o Fly, né? O SBT tinha uma grade de desenho também muito maneiro. Agora, Record, eu lembro mesmo de Pokémon Beast Wars, Beast Machine, né? Que era a continuação. E acho que no sábado inventava de passar vários desenhos aleatórios. Acho que eles estavam com um buraco na programação, aí ficavam passando, sabe? Cara, o bom era programa infantil, né? Que era o programa da Vovó Mafalda. O programa da Vovó Mafalda era muito bom. Um homem vestido de mulher com um morango no nariz, cara. Isso aí era sensacional, cara. Quem poderia inventar um negócio desse se não fosse um brasileiro? Cara? Não tem como. Cara, tu chegou a pegar a Vila Sésamo ou não? Não, isso aí é da época do meu pai. Isso aí, meu pai era criança. É igual outra coisa, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Também peguei a versão antiga, a versão não clássica. Remasterizada, né? Não era essa que a Globo remake, não. Eu peguei, assim, a versão antiga, mas era assim, eram reprises, né? Eu não curtia muito não, cara, porque assim, algumas coisas, cara, que era pra criança na minha infância, eram meio, pra mim, assim, soava meio que macabro, entendeu? Tipo assim, tinha o Minotauro lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, era um homem com a porra numa cabeça de boi lá, cara, eu meio que me cagava de medo daquela porra. Ontem mesmo eu tava vendo, cara, o clipe do Thriller do Michael Jackson, e até hoje essa porra me dá medo. Até hoje, assim, mas o que tem? Não tem nada, cara, mas assim, é um trauma que vem da infância. Eu não tenho fobia, por exemplo, de palhaço. Para mim, ver um palhaço, para mim, tem gente que tem fobia. Mas o palhaço da capa do disco do Balão Mágico, porra, cara, eu não consigo olhar. Aquele palhaço é muito bizarro, bicho. Cara, era impressão minha ou antigamente também se passava muito mais filme de terror? Total, cara, era um gênero, né, cara? Era Sexta-feira 13, era Fred Krueger, Jason, tinha outro, Candyman, tinha vários. Isso, Chuck. Tanto que chegou um momento que a gente começou a adivinhar o que acontecia nos filmes, né? A gente já sabia como era o shape do filme, né? A gente sabia como é que era o formato, né? Sabia que os jovens ia sempre alguém morrer e sempre sabia com os personagens, sabia sempre como a pessoa ia morrer, já estava até na cara. Tanto que virou chato, assim, não é que tá chato, é porque talvez não tivesse tanta reinvenção, mas apesar de ter esse formato, né, teve muito bom. Um programa que certamente não iria passar hoje, e acho que também nem na internet, seria Caceta e Planeta, né? Eu lembro quando era, sei lá, tinha 5, 6 anos, eu lembro que meus pais não deixavam assistir.
Aí quando eu fui ter lá os 11, 12 anos, aí meu irmão assistia, né? Assistíamos. Cara, Não passaria o Pânico. E, pois é, cara, é isso exatamente que eu ia falar, E o porque... Pânico nem é tão tardio assim. era tão Não, velho. pois é, o Pânico acabou, sei lá, tem 10 anos que o Pânico saiu do ar. Não, É, o mas cacete... e o engraçado que era tudo muito normal, né? Quando se passava, né? Tipo assim, era, acho que. Não sei se toleravam ou se realmente era muito aceitável, mas era uma coisa tão comum, cara. O tipo da piada, né? E que hoje em dia, cara. Né? Mas é porque era inteligente, né, cara? Eram umas paradas assim. Não era só besterol, não era só ofensa. Então, assim, era um negócio inteligente, bem pensado pra Eles caramba. faziam muita crítica política, né? Lembra? Isso. Hoje em dia tu não pode nem mais falar. Não. Entendeu? Fala, já sabe, né? Quem te derruba, né? Exato, não posso falar. Mas hoje em dia você não pode. E aí, cara, o cara que é fã do político já quer te bater, já quer te matar, já quer. Se você é patrocinado por uma marca, já vai lá e vai falar: olha, tem que parar o patrocínio. Entendeu? Não pode mais sacanear, entendeu? Ó, eu lembro que no Cacete Planeta tinha lá na época o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, que ele vivia viajando, cara. Aí os caras chamavam ele de Viajando Henrique Cardoso, Voando Henrique Cardoso, entendeu? E era normal, entendeu? Isso aí fazia parte, entendeu? Mas hoje em dia não pode mais. Não pode ter mais esse humor, né? Não pode. Cara, bons tempos, né? Acho que Terra, né, não volta mais, cara. Acabou. Acabou. Quem viveu, viveu, né? Quem viveu agora é outro período também, né, cara? Eu acho que o governo também quer controlar demais tudo, né? O que você pode assistir, o que você não pode. Época de... acho que era sábado de manhã, passava Telecurso 2000, né? Não, passava todo dia. Telecurso 2000 era diário, todo dia. Todo dia, passava todo dia. Aí começou... Aí depois foi reduzido a só domingo de manhã. Aí que era bom, né, cara? Telecurso 2000 aí. Muitas pessoas se formaram, né? O melhor programa pra mim que passa até hoje, que eu gosto de ver sempre, é Globo Rural, cara. Globo Rural. Pô, o Globo Rural é interessantíssimo, cara. Eu gosto de... Porque traz muito da cultura brasileira que a gente esquece que existe, sabe? E, por exemplo... Pô, eu adorava ver eles divulgando aquelas festas do tomate, festa... Isso. Porque sempre toda cidade assim, interior tem sempre uma festa de alguma coisa que eles produzem e tal. Isso. E eu acho isso muito maneiro, cara. Isso é muito legal. Eu queria participar algum dia Tem uma... Não sei se é em Vassoura, eu esqueci. Partido Alferes. Partido Alferes, isso aí. Pô, eu queria muito participar. Eu sou muito na bolha do fechado em casa, então acho que vai ser demais. Cara, é porque assim, eu digo pra vocês, assim, que quando a gente sai um pouco da cidade, a gente sai um pouco do centro, a gente meio que fala, ué, é isso? E eu tô falando assim, de locais próximos. Eu fui fazer um atendimento em Itaboraí. Cara, Itaboraí é colado com São Gonçalo, que é colado com Niterói, que é colado com Rio de Janeiro. Então, assim, são, sei lá, 3, 4, 5 municípios depois do Rio de Janeiro, que é a capital. E, cara, você vai e tem um rebanho passando no meio da rua, assim, uma porrada de vaca, e aí você tem que parar, esperar aquelas vacas passar. E, assim, é bizarro que a gente sai um pouquinho só do miolo e a gente já vê outro mundo, cara. O Rio de Janeiro, assim, o pessoal fala que o Rio de Janeiro é funk, é favela, é tiro, é praia, é pagode. Mas, cara, essa é uma parte muito ínfima do território do estado do Rio de Janeiro. Porque o resto do Rio de Janeiro é uma grande roça, cara. Isso é verdade. Assim, é verdade que tu falou em relação a essa parte do Rio de Janeiro, né? Que acho que o Rio de Janeiro todo é isso que tu falou, né? Favela, funk, tiro e... mas é muito vasto, entendeu? Então, assim, o Globo Rural, ele
Ele sempre mostrou muito esse outro Brasil que a gente, às vezes, aqui não consegue ver. Né? Pequenas empresas e grandes negócios, né, cara? Esse era maneiro, eu gostava também. O cara que vendia uma máquina de fazer coxinha, entendeu? O cara que inventou um sei lá o que, entendeu? E aí vendia. Era conteúdo bom, né, cara? Era um conteúdo maneiro. Entendeu? Era 3 programas que via de manhã. Era Globo Rural primeiro. Às vezes pegava antes o Telecurso 2000, mas era Globo Rural, Pequenas Empresas, Grande Negócio, e o Auto carro? Auto Esporte. Auto Esporte. Aí depois era o Globo Esporte. Não, o Esporte Espetacular. Esporte Espetacular. O Esporte Espetacular em si, cara, já foi um programa muito, muito bom, porque ele transmitia umas paradas assim, né, umas competições. Por exemplo, eu vi muito, né, jogo de futebol de areia, e aquilo ali para mim era o máximo, porque assim, eu tava vendo ali Júnior, né, que jogou no Flamengo, Zico, Edinho, que jogou no Fluminense, Cláudio Adão, que eram os caras que o meu pai e o meu avô falavam que eram os pica da galáxia, entendeu? Então eu falava assim, caraca, não vi esses caras jogar, mas eu vi esses caras jogando já mais velhos, jogando futebol de areia, e, pô, era uma parada muito maneira. Eu lembro que eu acordava cedo e aí isso repercutia no colégio, cara. Entendeu? Era uma parada maneira, entendeu? Coisa que passava na Globo de manhã, né? Fórmula 1, Isso, cara. Fórmula 1. Pô, 30 anos que o Ayrton Senna morreu. Assim. Eu era fã do Ayrton Senna, cara. Eu era fã, eu tinha uma pasta dele. Ele era meio que herói nacional, né, cara? O Globo Esporte era apresentado por Glenda, né? Kozlovski, né? Isso aí foi depois, mas aí já teve Milena Ciribelli, teve o Fernando Vanucci. Fizeram vários. É interessante porque assim como a Ayrton Senna, né, a gente começou a ter paixão paixão não, a gente começou a ter sentir que a gente era brasileiro quando algum brasileiro se destacava, né? Uhum. Que foi o caso do Ayrton Senna, né? Guga, né? Então a gente sentia visto, né? Isso é uma parada interessante, porque assim, a gente tem meio que um complexo de vira-lata, né, de achar que brasileiro é tudo fudido, que a gente nunca vai ter oportunidade de porra nenhuma, e aí quando aparece alguém que se destaca, né, aí a gente meio que se coloca no lugar dele, fala, porra, caraca, tá vendo, o cara nasceu aqui, mas não é um fudido igual eu, então, porra, pode ser que um dia eu também deixe de ser um fudido, né? Só que ao mesmo tempo, cara, a gente não gosta de esporte. A gente gosta de campeão. A gente gosta de ver o cara ganhar. Isso, assim, é exemplo em vários esportes. Por exemplo, aconteceu com a Ayrton Senna, com o Guga, com o próprio Anderson Silva, mais recentemente. Entendeu? Que todo mundo parava para ver a luta do cara. Aí o cara começou a perder, aí já, pô, olha lá, o otário já perdeu, entendeu? Então assim, a gente deixa o cara, transforma o cara de ídolo a merda muito rápido, entendeu? Enquanto o cara não tá dando pra gente aquela vitória lá, aquela sensação. O vacinado foi o Rubinho Barrichello, né? Cara, o Rubinho pra mim foi muito injustiçado, né? Porque fazer o que o cara fez, né, de correr em alto nível. Felipe Massa, né? Felipe Massa era menos até do que ele, mas também foi um cara que perdeu um título mundial na última volta, entendeu? Pô, olha o nível que o cara tinha, entendeu? Então, os caras não são reconhecidos. Na Band passava também, né? Era Stock Car, né? Stock Car. Tinha Alexandre Negão, né? Xande Negão. Tinha várias paradas. Na Band, a Band, né, sempre foi o canal do esporte, né? Esse era o bordão deles. E é bizarro, porque assim, na minha casa, por exemplo, só pegava a Globo e muito mal o SBT. E aí você chegava na escola
Aí o cara falava assim, tu viu o jogo do Vasco? Porra, não, porque na minha casa não pega Band. E a gente não tá falando de Sport TV, de ESPN, entendeu? A gente tá falando de um canal que era aberto. Aí meu pai uma vez comprou uma antena lá diferente, cara. Porra, pegou a Band, assim, muito chuviscada, cara. Porra, era quase fora do ar o negócio, assim, era meio que fantasma o negócio. E aí na televisão de 14 polegadas, e você não tem ideia de como foi, assim, um negócio que me deixou feliz pra caramba. Deu ver o jogo, porque assim, as coisas eram muito mais difíceis, né, de tudo, né, de modo geral. Eu acho que faltava até mesmo a informação chegar, né? Voltando novamente, Manchete, quando a Manchete saiu do ar. Cara, ninguém sabia o porquê. Né? Na época eu lembro, né? Tava se passando, girar e tal, tipo assim, saiu fora do ar, passou um bom tempo. Aí tentando ressintonizar, como pensar que não, entrou um canal novo no lugar da Manchete, Rede TV. Isso aí eu cheguei a acompanhar e eles anunciavam mesmo na programação que ia sair um e ia colocar outro. Agora, vocês não chegaram a ver o programa do Bozo, não, né? Não, graças a Deus não, cara. Palhaço eu não curto muito não, cara. Assim, palhaço maquiavélico, né? Acho que eu devo ter vaga lembrança de quando eu era criança, meio assim, 1 ano de idade, mas muito vaga, muito vaga. Porque você tem 20 e pouco, né, Dudu? Provavelmente quando você nasceu já nem passava mais. E teve uma parada muito interessante, né? Que o programa do Bozo, você ligava para lá e conseguia falar com ele e tal. Era tipo aquele programa do PlayStation, você ligava para lá e participava, né? Aí teve um dia que alô, amiguinho, quem está falando? Aí o moleque lá do outro lado, ei, Bozo, vai tomar no cu. Aí ele não sabia o que falar, o quê? Suco de caju, que não sei o que, papapá, pô. Assim, era uma parada bizarra, né, cara? Porque não tinha filtro, cara. E as pessoas. E as crianças assim, ficavam testando o limite, né, das coisas, cara. É muito engraçado. Era uma época que a TV, podemos dizer que era uma terra sem lei, né? Era quase isso. Era quase isso. Cara. Agora, para analisar, né? Caraca, hoje em dia é tão comum você não ver comercial de cigarro. Agora, lembra dos comerciais do Marlboro vermelho? Que expressava a imponência, né? Pô, cara, tinha um cigarro chamado Lucky Strike, que era jogada de sorte. Porra, olha o nome do cigarro. Porra, não fode, né, cara? Lucky Strike, porra. É igual tem um cigarro vagabundo que vende por aí que o nome do cigarro é Gift. Gift, Porra, isso é meme, né, cara? Porra, cara, gift, qual que é o gift que tu vai ganhar disso aí? Um câncer no pulmão, porra? É isso aí, meus amigos. Pois é, o papo tá bom, né? O papo tá bom, mas preparando já para aterrissagem, né? A viagem foi longa. Hoje rendeu o papo. Muita coisa. E sabemos que não para até por aqui, né? Acho que se for, que vara a noite e não consegue pegar todos os nuances daquela época. Sempre vai ter coisa que a gente for conversar e vai cavar e trazer para a superfície, né? Depois eu vou te mandar o telefone do meu chefe para você mandar para ele uma cartinha dizendo que eu cheguei atrasado, que eu estava fazendo um podcast. Tá, sim, pode deixar, cara. Certamente ele vai gostar, cara. Ou não. Manda o podcast pra ele. Isso, manda o link pra ele. Quanto mais pessoas ouvir, melhor. Faça aquele mantra, né? Compartilhe com a tia do Zap, com a vovó, o primo, o amigo. O grupo da igreja, o grupo do swing, o grupo... Swing o quê, Dudu? Essa geração aí não pratica mais o coito, não. Não? Tá bom. Ninguém cruzar, dá muito trabalho cruzar.
Pois é, pessoal, mais um episódio que está chegando ao fim. Queria muito agradecer por vocês terem nos escutado, né, até relembrar a TV da década de 90, né, foi uma TV, né, que deixou seu legado, né, e certamente hoje em dia não seria bem aprovado, né, mas é outra história, né. Então, aquele abraço e até logo. Tchau! E busquem conhecimento. Valeu!